vamos para nossa análise sistêmica de hoje. Deixa eu só ajeitar aqui. Ai, tá torto, né? Parece. Bom, vamos para nossa análise. Deixa eu aqui pra gente começar a nossa análise de hoje. Ué, parece que tá torto, né? Esse fundo, gente. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu levantar aqui. Parece que tá meio torto, mas não é o meu celular. Ué. Parece que tá torto lá no fundo. E tá, né? Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Acho que melhorou um pouco. Bom, e hoje eu cheguei e não consegui carregar meu celular que eu uso pra ler, então eu vou fazer no notebook mesmo. Então, se vocês me virem meio olhando aqui de lado, é porque ela está salva aqui no meu e-mail. E vamos começar. Só vou esperar mais um pouquinho vocês irem entrando, que eu sei que às vezes o Instagram demora um pouquinho pra avisar, né, que eu tô ao vivo. Gente, eu tô muito incomodada. Com esse fundo aqui, porque parece que eu tô torta. Mas eu não tô, tá certinho aqui pra mim. Bom, pra quem tá vendo, né, pela primeira vez, lembrando que toda quinta-feira eu estou aqui fazendo a análise sistêmica de uma história. Essa história é enviada pra mim por e-mail, então se você gostaria que eu analisasse a sua história aqui ao vivo, é só mandar para o meu e-mail, camiladecarvalhoramos@gmail.com, coloca lá no assunto analisa minha história, e eu vou, ao longo das semanas, vou trazendo essas histórias aqui pra gente compartilhar. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que todos nós, né, todas nós temos sentimentos parecidos. Apesar das histórias serem muitas vezes diferentes, os sentimentos, eles são comuns, né, ao ser humano. Então, quando a gente olha para um sentimento de uma pessoa, a gente também se cura um pouquinho através da história de uma outra pessoa. Então, mesmo que você não seja, né, a analisada, ouça com atenção, veja o quanto isso faz sentido para você, o quanto isso faz sentido na sua história, porque é a consciência que tem poder de mudança, é a consciência que tem poder de fazer a gente se transformar. Então, é para isso que eu estou aqui, né? Para trazer mais consciência, né? Uma consciência sistêmica, uma consciência do todo, para que você se movimente de forma diferente, para que a sua vida seja mais leve, que os seus relacionamentos sejam melhores. Então, essas análises servem para isso. Mais uma vez, só me mandar por e-mail, camiladecarvalhoramos@gmail.com. Eu leio essas histórias e trago. Não tenha vergonha de mandar a sua história, a sua identidade vai estar preservada aqui. Em nenhum momento eu vou dizer nomes, em nenhum momento eu vou expor detalhes que você seja reconhecida. Então, fique tranquila quanto a isso, eu não vou te expor. Pode colocar detalhes, pode contar o máximo de informações possíveis aqui, porque são nesses detalhes que eu consigo, né, entender a história e trazer aqui uma solução, uma consciência para você. Então, vamos começar. Como eu falei, eu tô aqui com o Note. Então, vamos lá. Deixa eu só beber uma água para começar a ler a história aqui de vocês. Bom, vamos lá. Tenho 29 anos e sempre senti que nos relacionamentos eu preciso me esforçar muito para ser escolhida. Mas olhando para a minha história, eu sinto que não começou agora. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, mas também muito fechada. Ela passou por muitas coisas na vida, inclusive um relacionamento difícil com o meu pai. Meu pai era distante, trabalhava muito e mesmo estando presente, não era alguém com quem eu conseguia me conectar emocionalmente. Então, eu cresci tentando me aproximar da minha mãe. Então, bom, vamos lá. Ela sente que qual que é a dor dela? Ela sente que precisa se esforçar muito para ser escolhida. Então, uma mãe que é uma mulher muito forte, mas que já tinha questões ali no relacionamento com o pai. Então, a gente já começa a identificar algo aí. Bom, tem uma história parecida, né? A
mãe com relacionamento difícil com o pai, ela também com relação, não conseguindo ali ser escolhida, com dificuldade de ser escolhida. A mãe, né, ela não traz detalhes aqui da história mesmo da mãe, mas uma mulher muito forte. Então, provavelmente também, né, tenham questões aí da história da mãe com a mãe, que faz com que ela tenha se tornado, né, precisado ser uma mulher forte. Enquanto o pai, existe uma ausência emocional. O pai estava lá, mas ela já meio que desistiu desse pai, né? Olha, meu pai estava eu não conseguia me conectar com meu pai, então eu cresci tentando me aproximar da minha mãe, mas era difícil. Ela não era muito de carinho, de acolhimento e muitas vezes parecia cansada, irritada ou distante. Eu não me lembro de me sentir realmente vista. Então, sem perceber, eu comecei a tentar ser uma boa filha. Eu não dava trabalho, eu tentava fazer tudo certo, eu tentava agradar. Era como se eu estivesse tentando conquistar o amor dela. Isso mesmo. Hoje eu vejo que isso se repete muito nos meus relacionamentos. Bom, aqui é uma pessoa, né, vocês veem pela história dela, é uma mulher que já tem bastante consciência. Então, provavelmente já tenha, né, passado por algum processo de autoconhecimento, de terapia ou de constelação, porque ela consegue identificar muito bem. E fica tranquila, se você não consegue identificar, olha, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu não sei muito bem onde é, o que é, não consegue identificar, tá tudo bem também, tá? O processo começa exatamente desse lugar. Olha, eu percebo que tem algo acontecendo, eu percebo que as consequências que eu estou tendo na minha vida não são aquelas que eu espero. E aí, né, quando vem a dor é que a gente começa a olhar para as causas da dor. E se você está nesse momento, como eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom? Vai ouvindo, vai ver o que isso tem a ver com a sua história, vai ver se você se sente de uma forma parecida com o que ela tá se sentindo aqui. Então, ela já tem essa consciência, é exatamente isso, né? Ela ali tem esse pai que é ausente, ela, como eu falei, meio que desiste desse pai, tenta sempre a aproximação com a mãe, só que a mãe é uma mulher forte, que também tá cansada, que muito provavelmente não recebeu também da própria mãe, então não consegue ele se conectar com a filha. Ela entende, né? Acredita que tem alguma coisa de errado com ela, porque a mãe não tem esse acolhimento da mãe, então isso começa na infância. A criança, ela não consegue ter a dimensão e a noção de falar, bom, se eu não consigo me conectar com a minha mãe, o problema está na minha mãe. A criança, ela não vai pensar que o problema está na mãe, ela vai pensar que o problema está nela. E aí, se o problema está em mim, eu preciso ser diferente, porque se eu for diferente, eu vou receber o amor, eu vou receber o carinho, eu vou receber aquilo que eu desejo. E a tomada de consciência aqui o problema não está em quem você é, está numa dor que veio antes, está numa dor de uma história. E que você, sendo de determinada forma ou de uma outra forma, isso não vai mudar aquilo que você vai receber, daquilo que você recebeu. O amor que você recebeu, o acolhimento que você recebeu não está condicionada à sua forma de agir. Isso foi só uma interpretação, isso foi só um entendimento, tá? Mas não é real. Então, o que aconteceu? Ela passou, né, a tentar, ela acreditou que, bom, então se eu for uma boa filha, se eu fizer tudo certo, se eu, né, só agradar, que foram as coisas que ela colocou aqui, eu vou conquistar esse amor. E claro, não mudou. Aí o que ela fez aqui? Ela repetiu isso no relacionamento, porque eu falo sempre isso, eu bato nessa tecla aqui para você fixar isso. O que acontece na sua relação não começou na sua relação. O que acontece na sua relação é consequência do que aconteceu antes, do que aconteceu lá
na sua história. E aí, isso tem como resultado a sua forma de se relacionar. Então, ela percebe que isso repete nos relacionamentos. Aí ela me fala, né? No começo é tudo muito intenso, a pessoa demonstra interesse, me procura e eu me envolvo muito rápido. Mas depois de um tempo, parece que algo muda. A pessoa começa a se afastar, fica mais fria e é aí que eu começo a ficar ansiosa. Eu começo a pensar no que eu fiz de errado, releio mensagens, tento entender onde eu posso ter falhado. E sem perceber, eu começo a me adaptar. Fico mais disponível, tento agradar mais, evito conflitos, como se eu precisasse fazer algo para não ser deixado. Então, consegue enxergar aqui que isso que está na relação mostra da relação dela com a mãe? A mãe, né, é distante emocionalmente, ela faz tudo para agradar, ela é a boazinha, ela faz aquilo, né, que esperam dela para receber o amor da mãe. Isso não acontece, porque a mãe não tem outra coisa para dar. A mãe deu aquilo que ela tinha, como eu falei, independente do que ela entregou ali para aquela relação. Quando ela vai para a relação, ela tenta novamente receber o amor que ela entendeu. Então, na dinâmica ali com a mãe, ela entendeu que ela precisava ser X para a mãe amar. Ela vai para a relação e ela pensa a mesma coisa. Então, aqui eu preciso ser esse X, né? Isso que esperam de mim para ser amada por essa pessoa. Aqui, né, eu não sei, ela fala que a pessoa se afasta, fica mais fria, podem ter outras coisas envolvidas, podem ter a questão do equilíbrio. Então, eu quero tanto receber que eu sou muito carente, eu me entrego demais, eu dou demais, e isso desequilibra a relação, e aí a relação tende, né, a terminar, porque fica desequilibrada. Mas a gente fala aqui, né, sobre a ferida da rejeição. Então, ela se sente ali rejeitada pela mãe, ela está com uma ferida e ela se relaciona através dessa ferida. Como é, né? Como que é essa ferida da rejeição? Eu sinto que eu preciso ser algo para não ser rejeitada. É uma ferida que está ligada à identidade. É uma ferida e é diferente da ferida do abandono. A gente falou sobre isso na terça-feira, no treinamento que eu dei. Na ferida do abandono, a pessoa ela tem medo de ser deixada. Na ferida da rejeição, ela acha que ela não é suficiente. Ela acha que ela precisa ser diferente daquilo que ela é. Que ela precisa ser aquilo que esperam dela para ela receber amor. Então, aqui é isso, né? Ela começa a se adaptar. Então, ela começa a tentar, né? Eu esqueci a palavra agora, mas é como se ela tentasse adivinhar, vamos colocar assim, não era essa palavra, mas assim, ela tenta adivinhar a expectativa, né? O que o outro espera de mim. E claro, isso é o que é dela. Às vezes o outro não tá esperando aquilo, mas na cabeça, no que ela entendeu da relação que ela tinha lá, então se lá, na família dela, né, a mãe dela, o pai dela, esperavam que ela fosse a menina boazinha. Ela vai lá para a relação para ser a menina boazinha. Então, o que ela imaginou, o que ela imagina que esperam dela, ela se adapta ali para não ser deixada, né? Para não ser rejeitada. Porque aí ela passa a pensar que existe alguma coisa de errado comigo. O problema está em mim. O problema nunca está no outro, em quem tem essa ferida. O problema não está no outro. Eu que faço alguma coisa de errado. Eu que não sou boa o suficiente. Eu que preciso melhorar. Eu que falei alguma coisa de errado. O meu cabelo que não é da cor que tinha que ser. É o meu corpo que não é o corpo que tinha que ser. Enfim, a forma que eu falo. É o meu trabalho. É quanto eu ganho. Então, é sempre sobre mim. Essa pessoa não me escolhe porque existe um problema comigo. E óbvio que isso não é uma realidade. Porque a pessoa vai te amar, né? Independente, se ela gostar de você, ela vai gostar com todas as suas características.
com a sua individualidade. Bom, vamos continuar aqui. Mesmo quando eu sinto... Deixa eu beber só uma água aqui, que eu tô falando demais. Mesmo quando eu sinto que eu não estou sendo tratada como eu gostaria, eu continuo ali. Porque só de pensar em perder aquela pessoa já me dá um desespero muito grande. É como se eu precisasse que aquilo desse certo. E quando a relação termina, não é só tristeza. É uma sensação muito profunda. É como se confirmasse algo dentro de mim de que eu não fui suficiente. E isso dói mais do que o término em si. Muito legal esse entendimento. Que o que dói, muitas vezes, não é o término da relação. E claro que dói terminar uma relação, enfim, o luto de uma história, tudo isso dói. Mas o que dói é a ferida. É onde já tá lá doendo. Então, ela já vai para a relação com essa dor. Ela já vai para a relação com essa ferida. Aí, percebe ali, ó, não tô sendo tratada como eu gostaria, mas eu continuo ali. Porque de pensar em perder aquela pessoa, me dá um desespero muito grande. De onde vem essa dor? Da criança. A criança que quer ser amada. Porque a adulta, sim, se terminar uma relação, vai começar outra, vai doer. Não tô em nenhum momento dizendo aqui que terminar uma relação não dói. Dói. Qualquer término dói. Mas a adulta dá conta. A adulta vai falar, bom, não tá bom pra mim, esse jeito, né? Um adulto que tá num lugar de uma relação saudável. Não tá bom, não é o que eu espero, eu não tô recebendo aquilo aqui que eu gostaria, não vai dar. Beijo, vou seguir meu caminho, segue seu caminho, tá tudo bem. Só que esse lugar de desespero, de, meu Deus, pensar em perder já me dá um desespero, é um lugar da criança, que ainda busca e que precisa do amor dos adultos. Precisa que alguém cuide, precisa que alguém acolha. E essa dor é uma dor que começou lá, na infância. E por isso essa dor profunda. Esse desespero é uma ferida que está aberta. É a ferida da rejeição que está aí. Vamos lá. Depois de um tempo, aí ela fala, né, que dói mais que o término em si. Como eu falei, muito legal ter essa consciência que não é o término que dói. É o sentimento de, mais uma vez não fui escolhida. Mais uma vez eu fui rejeitada. E lembre que a gente não é rejeitada. É uma escolha. Então, toda vez que você não escolher alguém, você está rejeitando essa pessoa? Ou você só tem o direito de escolher que você não quer essa pessoa? Todos nós temos direito, assim como você tem direito de, bom, não quero estar com determinada pessoa, a pessoa tem o mesmo direito. E isso não quer dizer que é pessoal. São escolhas. Às vezes fala da indisponibilidade do outro. Às vezes fala da sua indisponibilidade. Tá tudo bem. Depois de um tempo, eu até sigo em frente. Mas quando começo a me envolver com alguém de novo, tudo se repete. Ótimo. Consciência. Opa, peraí. Se aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, não sei quantas vezes aconteceu, já virou um padrão, vamos olhar para isso. Sempre que algo se repete, é preciso olhar. Existe algo maior. Existe algo mais profundo. Não é uma coincidência. Não é que você tem o dedo podre. Não é que os homens não prestam, os homens não querem nada com nada. Não é. Sempre que algo se repete, existe um padrão. E sempre que existe um padrão, a gente precisa olhar para esse padrão. Tá? Tudo se repete. A ansiedade, o medo de perder, a necessidade de ser escolhida. E eu sinto que no fundo eu estou sempre tentando provar o meu valor. Eu queria entender por que eu me sinto assim. Por que a rejeição dói tanto em mim, como se fosse algo muito maior do que a situação. Porque você está ferida. E quando a gente está com uma ferida aberta,
Qualquer pessoa que chegar pertinho dessa ferida vai doer, porque já está doendo. Onde você precisa olhar para a relação com os seus pais, para a relação com a sua mãe, para o amor que você gostaria de ter recebido e não recebeu, para o seu desejo de achar que você precisa ser algo diferente. E quando você for diferente, aí sim você vai receber aquele amor que você tanto deseja, aquele amor que você sonha. O amor não está vinculado a isso. E quando você olhar para sua mãe e dizer, olha, minha mãe não vai me dar mais do que isso. Ela já me deu tudo. E ela me dá tudo. Eu não sei se a mãe tá viva ou não tá, enfim. Não vai ter mais. Você fazendo diferente ou não, vai ser isso. Então, quando você tiver essa consciência de é isso é tudo que ela tem para me dar, você vai ficar bem no seu lugar. Que você vai entender que não vai adiantar eu ser diferente. Não vai adiantar eu ser boazinha. Não vai adiantar eu mudar de emprego. Não vai adiantar eu mudar, eu ganhar mais ou menos, trabalhar mais ou menos. Não vai adiantar eu mudar a cor do meu cabelo. Não vai adiantar eu mudar o meu estilo. Não vai adiantar. Vai ser isso. E quando você toma consciência que é isso, você segue mais livre. Porque você vai para a relação sendo quem você é. E claro, dentro de uma relação, sim, a gente tem que se adaptar. A gente tem que chegar em acordos. A gente tem que pensar, né, na relação. Então, a gente vai sim se adaptando. Mas não é no lugar de identidade. De achar que quem você é hoje não merece amor. Não merece ser amada. Porque você merece, sim, ser amada por ser quem você é. Sem precisar mudar nada. Cílios do lugar. Não precisa. Então, olha para sua mãe. E diga para ela, mãe, você me deu tudo. Você me deu o seu tudo. Esse é o seu tudo. E eu tenho certeza que ela te ama do jeito que você é. Que você não precisa mudar nada para receber o amor dela. Tá tudo bem em ser quem você é. Sabe por que sua mãe te ama? Porque você veio dela. Ela te olha e vê os 50% que ela te deu. Então não tem como ela não te amar. E a dor dela é dela. Não é sobre você. Ela ser forte, ela não conseguir muitas vezes te acolher. Não fala de quem você é. Fala dela. Fala da dor dela. Fala do que ela consegue. Fala do que ela dá conta. Tá bom. Vou tirar uma cartinha aqui. Pra gente fechar. Fácil. Fácil é aquilo que é permitido vir. Fácil é aquilo que é permitido vir. Pode ser fácil, pode ser leve. Permita que venha, que as coisas venham. Sem você precisar fazer mais, sem você precisar mudar quem você é. Bom, é isso então. Lembrando mais uma vez que se você quer que eu analise a sua história, é só você me mandar por e-mail, camiladecarvalhoramos@gmail.com. Viram essa história, né? Então pode sim colocar os detalhes, não tem problema. E pra gente finalizar, vou fazer um convite. Eu estou, montei uma jornada de 15 dias para olhar para a ferida da rejeição. Então, são 15 dias em áudios. Você vai receber esse acesso
pelo seu e-mail, né, pela Eduz, e aí você vai ouvir um áudio e fazer um exercício. Esse exercício é exatamente para isso, para ir trabalhando nessas relações, para a raiz, para a parte prática, para os relacionamentos. Então, né, por isso que eu fiz de 15 dias, pra gente mergulhar mesmo. Acesso por um ano você faz no seu tempo. E pelo valor, né, hoje, se você está assistindo aqui ao vivo, tá? Pode ser que se você assista depois gravado, não seja esse mesmo valor. Então, aproveita hoje. Está por R$14,90. Você vai ter acesso por um ano, como eu falei, para você fazer no seu tempo. 15 dias para sair, né, para curar a ferida da rejeição. Então, se você quer, comenta aqui nesse post aqui, eu quero. Pode ser que você veja um link também. Se você ver o link, você pode clicar, você vai ser direcionada. Porque tá muito legal. Eu coloquei toda essa parte, tudo que a gente conversou aqui, mas de uma forma muito aprofundada. Por quê? Porque eu acredito que a gente traz consciência, como eu falo, e a gente coloca isso em prática. Então, vou trazer a consciência para vocês e a gente vai trabalhar numa parte prática. São exercícios rápidos que cabem no seu dia, áudios também rápidos, direto ao ponto. Eu não gosto de enrolação, eu não gosto de, sabe? Vamos lá, vamos mergulhar, vamos olhar para isso de uma forma direta, uma forma prática, uma forma que você perceba as mudanças na sua vida muito rapidamente. Então, se você quer participar, como eu falei, você tem duas opções. Talvez você veja um link, dependendo de onde você está assistindo, tem um link aqui embaixo. Ou você pode comentar aqui, eu quero, que aí eu te mando o link e aí você acessa. Tá bom? E lembrando que semana que vem tem mais, toda quinta-feira, meio-dia, estou aqui pra gente fazer essa análise sistêmica. Um beijo e até!